Então vamos voltar. Voltar agora com independências da Ásia. Na Ásia também ocorreram movimentos pela independência ao longo do século XX. Assim como ocorreu na África, Estados Unidos e União Soviética influenciaram nesses movimentos apoiando líderes e fornecendo ajuda financeira e militar. Só explicando por quê. A gente está vendo o mundo mudando. O centro de poder do mundo antes era a Europa. Com o fim da Segunda Guerra, se concretiza de vez essa quebra de poder. Depois da Primeira Guerra, os Estados Unidos teve uma ascensão, mas não teve uma virada do poder político para eles. Por quê? Porque eles se isolaram politicamente ao não querer fazer parte da Liga das Nações. Já que não, a ONU foi formada, todo mundo faz parte, vamos todos conversar para evitar uma nova guerra mundial. E dessa vez, o centro do poder não está mais na Europa. Ela foi dividido entre a União Soviética e Estados Unidos. E aí eles dois formam blocos. O bloco comunista e o bloco capitalista. E eles estão brigando por mais áreas de influência. Ah, mas professor, por que os Estados Unidos apoiaria a independência de um país que está sob o domínio da Inglaterra se a Inglaterra é aliada dele? Simples. Ele quer, sim, novos aliados. Ele quer ser aliado ainda da Inglaterra. E como seria os dois? Inglaterra, eu vou continuar te apoiando, vou continuar te ajudando economicamente, fazendo nosso comércio e tudo mais. Mas esse país ali, África do Sul, independência para eles. Deixa eles serem independentes. Sou a favor da independência deles. Sua era passou. Você não manda mais no mundo. A questão de enfraquecer as potências europeias também fazia parte de uma ideia de transição de poder. E por isso os Estados Unidos e a União Soviética tinham seus porquês de apoiarem as independências. Sempre que um novo país estava para surgir, os dois disputavam para ver de que lado esse país ia. Em alguns momentos, esses países chegaram até a interferir diretamente na região, como foi o caso da Guerra do Vietnã. Com isso, as duas potências buscavam ampliar suas áreas de influência pelo mundo. Vamos ver o mapa de independências da Ásia. A seguir, vamos conhecer como ocorreram os processos de independência na região da Ásia. A aspiração de independência transbordou os círculos nacionalistas para se tornar um fenômeno de massa. Na Índia, todas as camadas da população apoiaram o Partido do Congresso. No Vietnã, eles apoiaram Ho Chi Minh e seus companheiros. Na Indonésia, eles apoiaram Sukarno. Não havia mais como evitar o confronto entre as colônias e as potências coloniais europeias. Independência na Índia. Os ingleses exerciam forte controle sobre a região indiana desde meados do século XIX. Os movimentos de resistência, como estudamos no capítulo 3, sempre desafiaram o domínio colonial, buscando aumentar a autonomia local, como foi o caso da revolta dos Cipaios. Entre o final do século XIX e o início do século XX, dois grupos se organizaram e lideraram as lutas contra a dominação inglesa na Índia. Partido do Congresso, grupo apoiado pelas camadas médias da sociedade indiana, como professores intelectuais, advogados e jornalistas. O posicionamento do grupo seguia os princípios de Mahatma Gandhi. Liga Muçulmana, grupo liderado por Muhammad Ali Jinnah, formado por seguidores do islamismo que almejavam a independência e a separação entre muçulmanos e hindus em dois países. As ideias de Gandhi eram baseadas na resistência pacífica por meio da desobediência civil. O que é essa desobediência civil que tanto ouvimos falar? Esse tipo de resistência tinha como objetivo pressionar o país colonizador nos âmbitos econômico e político, dificultando a obtenção de lucros e efetiva dominação política. No caso indicado, evita-se comprar produtos ingleses, além de boicotar as universidades e tribunais legislativos. Ao longo dos anos, a luta indiana se intensificou e os ingleses não conseguiram mais conter os movimentos pela independência. Em 1947,
a região indiana oficializou sua autonomia. Foram criados, então, dois países, a Índia hindu e o Paquistão muçulmano. Esse problema de separação ali da Índia e Paquistão, é ainda muito complicado. Porque existem certas regiões ali que uma ficou para a Índia, a outra ficou para o Paquistão, que não houve um consenso. Eles deram essas regiões um para o outro, vamos fazer isso aqui de uma vez, já deu. Vamos fazer isso. Só que, quando eles fizeram isso, digamos, tem uma cidade ali na região da Caxemira, que é o grande problema entre Índia e Paquistão, que tinha população muçulmana em maioria. Mas todo o resto da região era de hindus. O que a gente faz? Expulsa os muçulmanos do Paquistão. E vamos botar famílias hindus dentro dessas casas. Foi isso que eles fizeram. E vice-versa. Dos dois lados. E até hoje existe um conflito ali, político, enorme, nacionalista, pior ainda, entre os dois lados. E por isso os dois países buscaram ter armas nucleares. Se vocês não sabiam, Índia e Paquistão são potências nucleares. Eles têm armas nucleares. E eles têm para um ameaçar o outro. É isso. As armas nucleares do Paquistão é para ser usadas numa hipotética, porém plausível guerra contra a Índia. E as armas nucleares da Índia é para ser usadas numa hipotética, mas possível guerra contra o Paquistão. É uma rivalidade gigantesca no mundo, a da Índia e Paquistão. E aqui temos a independência da Índia em 1947 e o que ficou com a Índia e o que ficou com o Paquistão. Coreia do Norte e Coreia do Sul. Essa aí é famosa. Tenho certeza que vocês já ouviram falar. No final da Segunda Guerra Mundial, os japoneses tiveram de abrir mão de seus domínios em outras regiões na Ásia. Entre esses territórios estava a península da Coreia, que os japoneses ocupavam desde 1910, época do desenvolvimento de suas políticas imperialistas. Com a saída dos japoneses, a Coreia foi dividida. No norte foi criada a República Popular Democrática da Coreia, apoiada pela União Soviética, e no sul, a República da Coreia, apoiada pelos estadunidenses. Naquela época, a divisão bipolar do mundo, originada das rivalidades da Guerra Fria, tornou-se bastante evidente, com os Estados Unidos e a União Soviética mobilizando recursos e apoio político em diversas partes do mundo para ampliar suas áreas de influência. A divisão das Coreias gerou muita tensão. Famílias foram separadas e a instabilidade política predominava. As hostilidades se acentuaram quando o Norte invadiu o Sul em 1950, provocando também a interferência da Organização das Nações Unidas, a ONU, de países capitalistas e da União Soviética. Após 3 anos de conflito armado e mais de 3 milhões de mortes, os norte-coreanos foram expulsos da Coreia do Sul. As hostilidades entre os países, entretanto, não encerraram completamente. Testes militares, principalmente por parte da Coreia do Norte, têm ameaçado a estabilidade entre as duas regiões. A Coreia do Norte também é uma potência nuclear. Ela tem armas nucleares. Nos últimos anos, ela vem testando mísseis balísticos. O que é isso, professor? São mísseis que podem cruzar o oceano e ir até outra parte do planeta. E, pelos resultados, eles têm realmente conseguido esses mísseis. Então, cada vez mais a Coreia do Norte vem se tornando uma ameaça. Não só para a Coreia do Sul, para o mundo inteiro. E a questão da Coreia do Norte e Coreia do Sul, ela é polêmica porque nunca houve um acordo de paz. O que houve foi um armistício. Foi, não, vamos parar de nos atacar. Tecnicamente, o que está escrito nos documentos, Coreia do Norte e Coreia do Sul ainda estão em guerra. Eles só não estão se batendo. Por isso que é tenso a situação entre os dois países. Porque qualquer coisinha, qualquer coisa, pode voltar a causar uma guerra. Existe entre os dois uma DMZ,
que é uma área desmilitarizada. E o que é essa área? Ela fica no paralelo 42, sabe, questões de geografia, os paralelos? Então, ela é uma linha, ela segue o paralelo 42, uma linha imaginária, e é uma fronteira entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, onde não pode ter presença militar. Mas, no lado, digamos, atrás de cada um, da Coreia do Norte e Coreia do Sul, é a área mais militarizada do mundo. Porque aquela área ali é uma área não pode ter presença militar. Mas no caminho entre elas, é um dos lugares mais minados no mundo, onde tem mais minas no planeta. E a cidade que fica ali na fronteira, que é uma cidade de encontro, onde os políticos do norte e os políticos do sul vão lá para negociar, sempre falando em um tom muito amenizade. Eles não são amigos, mas não vão falar brigando. Onde ali tem os acordos que estão aos poucos evoluindo para a unificação coreana, porque isso é uma coisa interessante. Tanto a Coreia do Norte quanto a Coreia do Sul, eles têm uma política de Estado, ou seja, uma ideologia de Estado, que os dois Estados seguem, que é a unificação coreana. Eles não querem a divisão, eles nunca quiseram a divisão. Eles sempre pensaram a Coreia como uma Coreia. E isso sempre ajudou bastante. O pessoal do Sul e o pessoal do Norte não se odeiam por um ser do Sul e outro ser do Norte. Eles gostam de que o outro é coreano, o outro lado é coreano. Eles só não gostam que, digamos, no Norte, o pessoal do Norte não gosta que o Sul é capitalista e que o Sul não gosta do que o Norte é comunista. É só uma questão socioeconômica, que eles não gostam um do outro. Mas, etnicamente, não existe essa divisão. E uma coisa que é interessante falar dessa área desmilitarizada é que ali não pode entrar coreanos. Só os políticos coreanos de cada lado podem entrar. Mas os cidadãos coreanos não podem entrar. E isso tem gerado, desde muito tempo, vários e vários protestos no Sul. Porque no Norte, protesto é repressivo demais. Por quê? Porque nessa divisão, várias famílias foram separadas. Houve-se um tempo atrás uma reunião dessas famílias separadas. E eles viram que foram muitas que foram. Porque no Norte, ela tem várias regiões ali que são importantes para a religião taoísta, que é a religião ali da região da Coreia, China e Japão. E alguns integrantes de algumas famílias quisieram ficar por questões religiosas no Norte e não fugiram para o Sul. Outros não conseguiram a família toda fugir. Então, a questão Norte e Sul na Coreia é algo muito delicado. Tanto que uma coisa interessante de se falar, o pessoal do Sul, a gente conhece, Coreia do Sul, um país extremamente desenvolvido, tecnologicamente, culturalmente, como qualquer país capitalista, digamos assim, tem seus programas de humor, tem seus programas culturais, mas eles nunca fazem piada com a Coreia do Norte. Porque uma piada feita na TV sul-coreana pode iniciar um conflito de novo. Para vocês verem o quão tenso é até hoje a situação Coreia do Sul e Coreia do Norte. No início dos anos 2000, alguns encontros entre os representantes das Coreias foram simbólicos na busca pela harmonia política na região. Ao lado temos a ilustração que simboliza o encontro entre Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte, com Moon Jae-in, presidente da Coreia do Sul, em 2018. Os conflitos no Vietnã. A região da Indochina, localizada no Sudeste Asiático, era dominada pelos franceses desde o final do século XIX. A luta pela independência na região foi liderada por Ho Chi Minh, revolucionário adepto dos ideais socialistas. Com a formação do Partido Comunista da Indochina, o PCI, em 1930, e da Liga Revolucionária pela Independência,
em 1941. Teve início a luta organizada pela autonomia vietnamita. Após algumas tentativas de negociação e cerca de 9 anos de conflito armado com as forças francesas, em 1954 os franceses foram derrotados e se retiraram da região. No mesmo ano, na Conferência de Genebra, parte da Indochina foi dividida em Vietnã do Norte, de governo comunista, e Vietnã do Sul, que por influência estadunidense adotou o regime capitalista. A divisão do Vietnã, entretanto, não foi aceita por grande parte da população. A situação deu início a um movimento pela unificação, liderado principalmente pelos Vietcongs, revolucionários comunistas do Vietnã do Norte. Naquela época, em plena Guerra Fria, os Estados Unidos sentiram-se ameaçados por uma possível expansão do comunismo na China, na Indochina. Desse modo, apoiaram as forças do Vietnã do Sul, a fim de impedir a ação dos Vietcongs em um conflito armado que ficou conhecido como Guerra do Vietnã. Que medo era esse dos Estados Unidos dessa expansão comunista? Eu já falei lá quando eu estava citando a questão do Brasil da ditadura. Os Estados Unidos criou-se na sociedade estadunidense, o conceito de que se um país é muito pobre, ele vai ficar mais apto e mais propenso a se voltar para o lado comunista. Por quê? Porque eles achavam que os comunistas eles se aproveitavam muito de um discurso de indignação por parte da população mais pobre dos países. Então, se houvesse uma população muito pobre, a chance de haver uma revolução comunista era muito grande. E aqui nas Américas, eles fizeram diversos investimentos sem levantar muito questão de risco, se os países iam retornar o dinheiro, porque eles não queriam que a América do Sul, a América Central, fosse muito pobre. Porque eles tiveram Cuba. Cuba foi uma grande surpresa para eles. Eles acharam que o que aconteceu em Cuba foi por causa da grande pobreza que o povo cubano passava. Então, para evitar novos adeptos ao bloco comunista na América, porque Cuba já foi um problemão para eles, eles ficaram fazendo investimento aqui. E lá fora, o que era? Eles viram que esse país aqui está atendendo ao comunismo. Tem algum grupo ali dentro que é contra? Tem. Vamos encher eles de armas, vamos encher eles de dinheiro, vamos botar um monte de serviço de inteligência a favor deles, para eles derrubarem os comunistas. É isso que os Estados Unidos foi fazendo. Aqui nas Américas foi apoiando ditaduras, golpes e dando dinheiro. E lá fora, África, Ásia, foi injetando auxílio militar de armas, de logística, de inteligência, no caso de informação, para que lá eles se resolvam. Para evitar o que eles achavam que acontecia, que era o efeito dominó. Porque se um país vira comunista, o vizinho pode virar por a proximidade. Por haver uma troca muito direta de relação, um país pode influenciar o outro a virar comunista e assim faz um grande efeito dominó. No início da década de 1960, os Estados Unidos enviaram armamentos e cerca de 500 mil soldados para lutar contra o Vietnã do Norte. Então aí vem um grande abre aspas que eu vou ter que fazer aqui para vocês. Não foi de cara que os Estados Unidos entrou na guerra. Os Estados Unidos viu como foi a questão da guerra do Vietnã entre França e os vietnamitas. Eles viram o quão difícil é lutar contra uma guerrilha. Porque é isso que os vietnamitas fizeram contra os franceses. Eles usaram táticas de guerrilha. Então o que eles fizeram? Temos o Vietnã do Sul, que não quer se tornar um com o Vietnã do Norte, porque está aqui com a gente, está alinhado com nossos esquemas políticos, nosso sistema econômico. Eles não querem se tornar comunistas. Então o que os Estados Unidos fez? Ele no início enviou mercenários
Sim, gente, ainda existe tropas mercenárias. São empresas de segurança, esse é o nome técnico deles, mas na verdade eles são exércitos mercenários que alugam soldados treinados, que são pagos por empresas privadas, que são essas empresas de segurança, e eles vão lá fazer o papel de luta, a princípio. E no início, os Estados Unidos ia ficar só nisso. Os Estados Unidos ia ficar só enviando os soldados mercenários, enquanto o exército americano treinava o Vietnã do Sul. A ideia era, os mercenários vão nos ganhar tempo enquanto eles treinam o Vietnã do Sul e depois o Vietnã do Sul dá conta. Só que os Vietcongs eram muito bem articulados e os Vietcongs eles não eram o exército do norte. O Vietnã do Norte, eles já alegavam não ter nada a ver, mas eles tinham uma coisa a ver, porque eles davam armas para os Vietcongs, eles davam treinamento. Os Vietcongs eles infiltravam dentro das cidades vietnamitas e eram pessoas comuns. Era quase o mesmo esquema do terrorismo, mas não com a ideia de se passar o terror, mas em si de excitar a revolução popular e fazer frente mesmo em combate de guerrilha, o que os terroristas não fazem. E eles ficavam fazendo isso, os mercenários que os Estados Unidos pagavam não estavam dando conta, não estavam dando conta, e aí ocorre uma coisa dentro dos Estados Unidos, que é a morte do presidente John F. Kennedy. A morte do Kennedy mudou tudo na questão do Vietnã. Porque ele era contra enviar soldados. Ele queria continuar no plano de pagar mercenários enquanto se treina no Vietnã do Sul. E aí, com a morte dele, quem o sucedeu enviou tropas. Entrou de fato na guerra. E foi nesse momento que os Estados Unidos vai à guerra do Vietnã. E nesse momento é que se tem conflito entre Estados Unidos e Vietcongs. Só que os Estados Unidos também não dá conta. E é uma coisa interessante, porque os Estados Unidos ele matava mais Vietcongs do que morria soldados estadunidenses. Mas eles não conseguiam manter o controle sobre o território. Eles falavam, a gente mata eles e a gente não consegue controlar esse país. Até que chegou um ponto que eles viram, não dá pra ganhar, e eles saíram. Nisso que os Estados Unidos saiu do Vietnã, é que o Vietnã do Norte entrou na guerra e derrotou o Sul. Mesmo contando com mais recursos econômicos e armamentos mais modernos, o Vietnã do Sul não conseguiu conter os Vietcongs, que conheciam melhor regiões das batalhas e praticavam estratégias de guerrilha, desestabilizando as forças estadunidenses. Em 1975, após 10 anos de guerra, os Vietcongs venceram e o país foi unificado sob o nome da República Socialista do Vietnã. Interessante falar, é um país socialista, mas não é ligado à China. Tinha algumas ligações com a União Soviética, mas era contra a China. Inclusive, no Camboja, que era um país vizinho, a China apoiava o ditador do Camboja, que era socialista também. Só que o ditador do Camboja era muito agressivo. E o Vietnã não gostava do vizinho Camboja. E o Vietnã entrou em guerra contra a China e Camboja para tirar o cara do Camboja. E tirou. O Vietnã venceu a China numa guerra. E os dois eram países comunistas. Para vocês verem como a questão da ideologia comunista diferenciava na política. Em 1975, após 10 anos de guerra, os Vietcongs venceram e o país foi unificado sob a República. A situação dos vietnamitas, porém, no final da guerra era arrasadora. Milhares de pessoas foram mortas e muitas cidades destruídas. Além disso, o uso de armas químicas por parte dos Estados Unidos devastou muitas áreas rurais do país. Se vocês pesquisarem Guerra do Vietnã, vai ter uma imagem de uma criança correndo, chorando. Então, gente, aquilo ali é uma imagem muito pior do que vocês possam imaginar. Os Estados Unidos tinham um grande problema na Guerra do Vietnã por causa da mata local, que ajudava muito os Vietcongs a se esconder.
Para vocês terem ideias, os Vietcongs faziam redes e redes de túneis em que eles operavam debaixo da terra. E para desfazer essa mata, que era uma mata muito fechada, os Estados Unidos usavam produtos químicos e dentre eles está o napalm. O napalm é um produto químico que faz um fogo que ele não se apaga até consumir o que ele está queimando. Ou até ele se autoconsumir. Ele é um produto químico que queima demais. E essa criança correndo, ela está correndo depois de um ataque de napalm. Ela está, na verdade, pegando fogo. É que a câmera não consegue pegar o fogo nela. Mas ela está pegando fogo. Essa criança, que é uma menina, ela perdeu a carne das costas. Tiveram que fazer enxerto de carne nela para ela se recuperar. A Guerra do Vietnã foi uma das guerras mais agressivas no pós-Segunda Guerra Mundial. Porque foi-se usado muita arma lá, e armas que, pelos acordos de paz entre os países, dentro da ONU, não deveria ser usado. Napalm, inclusive, é considerado crime de guerra. Tecnicamente, os Estados Unidos estavam cometendo e cometeu diversos crimes de guerra no Vietnã. Então, a questão do Vietnã é uma questão delicada, porque é uma guerra que os Estados Unidos foi muito agressivo, bateu muito no povo vietnamita e não ganhou. O caso do Vietnã ele é emblemático por causa disso. É um claro sinal da derrota estadunidense na Ásia. Bem, turma, e é isso. Vamos parar por aqui, vamos lá para o nosso grupo, tirar algumas dúvidas, falar sobre a matéria. E eu ia passar para vocês um trabalho falando nota, mas vou deixar para a próxima aula, para ajudar vocês a estudar. Vamos lá para o nosso grupo, turma.